Um grupo formado por 37 especialistas brasileiros, americanos e ingleses entregaram uma carta para contestar estudos que desqualificam o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. O componente é usado com outros medicamentos no protocolo de medicação precoce. Sobre esse assunto, o Jornal da Clube mostra agora a entrevista com 13 especialistas que defendem o uso da cloroquina no combate ao novo coronavírus. Eu converso com o Dr. Francisco Cardoso, médico e infectologista, Cláudia Paiva, professora de imunologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Daniel Victor Tausk, professor associado do Departamento de Matemática do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Começando contigo, Daniel, essa carta ela é bastante matemática, podemos dizer assim, né? É uma tentativa de escapar no caso das questões políticas. Na verdade, explica pra gente o que essa carta diz. Tá, então essa carta ela foi iniciativa de um professor de estatística da Universidade Federal Fluminense, né? O objetivo é corrigir algumas coisas que estão erradas ou mal explicadas nas conclusões de alguns artigos, né? Essas conclusões estão confundindo evidências favoráveis ao tratamento precoce com hidroxicloroquina, que são evidências, digamos assim, fracas ou não muito fortes. Eles estão confundindo evidências favoráveis fracas com evidências contrárias, tá? Essa é uma diferença muito importante, porque evidências favoráveis fracas, quando você junta várias evidências favoráveis fracas, você acaba obtendo uma evidência favorável forte, né? Enquanto que evidências contrárias, quando se juntam, dariam evidência contrária forte. Então é muito importante separar, desconfundir essas duas coisas, né? Então, para explicar isso melhor, eu preciso explicar um pouquinho, né, sobre como é que funciona o teste de um medicamento. Quando você testa um medicamento, você tem um grupo que vai ser tratado e você vai ter um grupo de controle, e você dá o medicamento para o grupo que vai ser tratado, e para o grupo de controle você dá normalmente um placebo. Aí você vê, no final das contas, qual dos dois grupos foi melhor, né? Aí, se o grupo tratado for melhor, isso por si só não garante que o seu tratamento funciona, né? Porque isso poderia ser uma coincidência. Poderia ser simplesmente que o grupo tratado foi melhor por coincidência. Aí que entra a análise estatística, né? Para você tentar avaliar se isso provavelmente foi uma coincidência ou se a probabilidade de isso ser uma coincidência é baixa. Essa probabilidade de ser uma coincidência é o que a gente chama de p-valor, né? É o termo técnico estatístico, p-valor. Normalmente se convenciona que quando essa probabilidade é menor do que 5%, a gente declara que, então, a gente acha que não foi uma coincidência e que funcionou, tá? E quando é maior do que 5%, tá? Esse 5% é uma convenção. A gente fica desconfiado, será que foi só uma coincidência, né? É uma evidência mais fraca, né? O problema é que algumas pessoas estão reportando incorretamente, né, esses p-valores maiores do que 5% como sendo evidências contrárias ao funcionamento do tratamento, quando na verdade são evidências favoráveis, só que um pouco mais fracas do que se o p-valor fosse menor do que 5%. Tá certo. Ô, doutor Francisco, com toda a sua experiência, te assusta a forma que os medicamentos de tratamento precoce, a Covid-19, vêm sendo atacados, tratados nesse cenário? Bom dia a todos. Sim, eu nunca vi na minha prática médica e nem na história recente da medicina um tratamento servir de marcador político ideológico. Eu nunca vi um tratamento ser tratado como uma narrativa política. Eu nunca vi um tratamento ser combatido como uma ideia. Eu nunca vi médicos se comportando como se fosse uma torcida pró e contra um tratamento. Isso é inédito, assusta. Isso é um precedente muito perigoso para a prática médica e para a saúde como um todo. Você partir do princípio que se é a favor de um medicamento para o tratamento de uma determinada doença, isso lhe coloca num determinado espectro do campo político, ideológico.
e a partir daí você passa a ser estereotipado com todos os marcadores que aquele campo está taxado, é algo irracional, é um absurdo, e isso tem consequências graves, inclusive para a população, porque isso tem implicado, dentre outras consequências, que médicos estão abdicando do tratamento para não se envolverem nessa disputa, para não serem marcados, né, nessa guerra ideológica, e isso está tendo consequências lá na frente, onde pacientes não estão tendo acesso a receitas médicas para o tratamento, que tem, sim, evidências científicas muito mais robustas do que aquelas que estão sendo propagandeadas por elementos dessa guerra de narrativas, que não é só aqui no Brasil, é internacional. E o resultado tem sido uma omissão do tratamento da Covid, no tratamento precoce, quando nós já temos elementos científicos disponíveis suficientes dentro do próprio preceito que David Sackett, quando elaborou os conceitos de medicina baseada em evidências há 30, 40 anos, determinou que era a prática clínica aliada à melhor evidência disponível, né? Para poder determinar que há segurança na prescrição do tratamento precoce nos casos indicados de pacientes com Covid, quando não há contraindicação à medicação. E quando você tem um médico que abdica desse tratamento por medo de perseguição ideológica, ou pior, por ideologia, por não querer ser marcado num campo ideológico, isso é muito grave e assusta muito. E a gente precisa parar com esse fla-flu que se instalou nessa discussão sobre a hidroxicloroquina, porque está matando o debate técnico-científico sobre o assunto. Doutora Cláudia, você acha que é importante rebater os ataques de uma maneira técnica, apresentando os dados? No caso, alguns estudos não parecem estar de acordo com a realidade, né? Sim, é isso que eu gostaria de fazer. Eu acho que hoje a gente não pode declarar se a hidroxicloroquina funciona de jeito nenhum. A gente tem uma série de estudos observacionais que parecem indicar que ela funciona, e a gente sabe que não é o melhor tipo de evidência, né, o ensaio observacional. Então, a gente está focando na análise de ensaios randomizados de tratamento precoce, né, tratamento que foi iniciado antes de 7 dias do estabelecimento dos sintomas. Então, eu queria mostrar alguns slides aqui, focando nesse aspecto. Então, por exemplo, Skipper, aí marcado em magenta, observou a hospitalização de pacientes depois do tratamento com a hidroxicloroquina. Tem um POWER aí marcado em azul, que é um tratamento de profilaxia, né, que é uma forma de você examinar um ensaio bem precoce, né, uma profilaxia depois da exposição. Um ensaio de Skipper aí em amarelo, que observou a gravidade dos sintomas no dia 14. Então, todos esses ensaios aí, você vê no eixo Y o benefício em verde, né? Em preto, a situação mais neutra, né? E em vermelho, que seria o tratamento causar algum prejuízo, né? E no eixo X, o que a gente vê é aquilo que o Daniel explicou, é a probabilidade do efeito encontrado ser ao acaso. Então, isso nos dá quanto menor esse p-valor, mais isso nos dá confiança naquele resultado. Então, a gente vê que a gente não tem aqui resultados que nos deem confiança total. Ou seja, como o Daniel explicou, menos de 5%, né, de p-valor. Mas a gente tem vários ensaios que mostram benefício da droga. Então, a gente acredita que a droga traga benefício. E vocês podem ver nessa tabela de cima que quando a gente considera pacientes que tomaram mais do que 75% dos comprimidos do tratamento, eram 19 comprimidos de tratamento, eles tomaram entre 15 e 19 comprimidos, a gente tem um efeito de 19,5%
no sentido de que a hidroxicloroquina reduziu a severidade dos sintomas, e esse efeito foi estatisticamente significativo. Existem ali embaixo, na última linha, 22 pacientes indicados pela seta vermelha que nunca tomaram a medicação. E aí, quando a gente soma esses 22 com os 16 pacientes que tomaram menos que 75% da medicação, outros que tomaram entre 75% e 99%, outros que tomaram todos os comprimidos, a gente obtém 203 pacientes. E quando a gente volta para a tabela superior e vê quantos pacientes tomaram entre 15 comprimidos e 19 comprimidos, são 165 pacientes, e entre 1 comprimido e 14 comprimidos são 38 pacientes, 165 mais 38 dá 203. O que significa o seguinte, que o autor errou essa tabela. Ele colocou 22 pacientes que nunca tinham tomado a medicação como tendo tomado pelo menos 1 comprimido. Na curva laranja, nós vemos os pacientes tratados com hidroxicloroquina e na curva verde nós vemos os pacientes que não foram tratados, né? E você vê que a defasagem entre essas curvas favorece a hidroxicloroquina, ou seja, que os pacientes tratados com hidroxicloroquina estão se livrando mais rapidamente dos sintomas. Então, nós achamos que há evidências, né, de que o tratamento está sendo favorável. Entendi. Voltando um pouco para o nosso matemático aqui, Daniel, explica para a gente. Então, eu posso entender que isso cai por terra, aquele discurso que o pessoal fala, que o tratamento precoce não tem eficácia comprovada? Isso cai por terra? Cai totalmente por terra o discurso de que não tem evidências de que ele funciona. Tá? Você poderia dizer, bom, não está perfeitamente comprovado, quer dizer, em certo sentido, nada na ciência está perfeitamente comprovado. Aqui você tem uma incerteza um pouco maior do que algumas outras coisas da medicina que estão mais bem comprovadas, mas certamente você tem muitas evidências, são boas evidências, quando você junta todos os artigos, são evidências que formam um quadro poderoso, e é insano nesse momento o discurso de que não há evidências, isso totalmente sem sentido, né? Quando você vai fazer uma profilaxia após exposição, a janela que você tem entre a exposição e o tratamento é muito pequenininha, né? É muito diferente de quando é tratamento precoce, né? Para tratamento precoce tem uma janela maior, mas aqui o objetivo é impedir que você desenvolva a doença. Então você tem que tomar a droga, né, no caso de hidroxicloroquina, em no máximo 1 ou 2 dias, para isso ter alguma chance de funcionar. Né? O autor do estudo, ele considerou 4 dias apenas. Quando ele juntou 4 dias, ele acabou diluindo a significância estatística do tratamento. Né? Quer dizer, embora dê um efeito na análise dele, acabou ficando uma significância estatística baixa porque ele considerou esse número excessivo de dias. Então, quando você olha nesse gráfico aqui, você vê esses pontinhos vermelhos mostram o efeito que você tem em função do número de dias entre exposição e tratamento. Então, quando você tem um dia só, você tem um grande efeito, 2 dias menos efeito, 3 dias menos ainda, e até que com 4 dias o efeito some, com 4 dias o efeito desaparece. A sacada inteligente do Márcio que fez esse artigo é perceber que o próprio fato que o efeito está caindo com o número de dias é evidência que esse tratamento está funcionando, né? O doutor Francisco Cardoso explica pra gente. Na verdade, a gente tem aqui um cenário. Recentemente, a hidroxicloroquina foi usada na linha de frente lá na China. A China já está retomando praticamente as atividades. A gente percebeu também uma certa aglomeração, alguns eventos em Wuhan. O que a gente pode tirar de lição de tudo isso? A China nunca deixou de usar a cloroquina ou a hidroxicloroquina. Os estudos iniciais que sugeriram o uso da hidroxicloroquina no combate à Covid são chineses. Foi a partir de, inclusive, ensaios clínicos randomizados chineses de pequeno número de pacientes que europeus e americanos começaram a fazer seus estudos com hidroxicloroquina. O que a gente pode tirar de lição é que a gente tem que parar com essa narrativa de que
tem que acabar com o discurso da hidroxicloroquina, tem que acabar com a narrativa mentirosa de que o Brasil é o único país do mundo que insiste em usar hidroxicloroquina. Isso é falso. A hidroxicloroquina é usada em toda a Ásia, em toda a África, em toda a Europa Oriental. Está sendo usada em parte da Europa Ocidental, apesar das restrições da agência europeia. É usada nos Estados Unidos, apesar das restrições da agência americana, NIH. É usada em quase toda a América Latina. É usada em Cuba, para pegar um exemplo, já que a gente está falando de narrativa. O que houve em Wuhan, na verdade, é um fenômeno do rebote do lockdown excessivo que teve lá, né? Mas, por incrível que pareça, a OMS não condenou o que houve em Wuhan, né? O que coloca a OMS no centro dessa narrativa política da qual ela deveria ser a primeira a combater, né? Por que a OMS não condenou a aglomeração que houve lá em Wuhan, né? E condena outras coisas que ocorrem no Brasil, por exemplo. O discurso não bate, tá? Então, a lição que a gente tem que tirar é a seguinte: países estão tratando seus cidadãos com hidroxicloroquina. E a China, bem ou mal, controlou a epidemia lá. Não estamos vendo mais chineses morrendo de Covid, como morrem cidadãos na América e no Brasil. E agora nós estamos vendo países que literalmente trancaram suas fronteiras e trancaram as suas ruas, como a Argentina, Paraguai, né? Estão sucumbindo. A Argentina está tendo recordes diários de óbitos. Paraguai também. Outros países que tentaram fazer a mesma receita sem tratar precocemente seus cidadãos, como o México, já estão tendo recordes há muitos dias, né? Então, a receita é a seguinte: temos que tratar as pessoas que estão doentes. Não adianta botar as pessoas numa bolha e tentá-las isolá-las do vírus, porque o vírus veio para ficar. O vírus agora é um novo habitante do planeta Terra. E ele vai ficar. Ele vai um dia entrar em contato com você e você tem que ter um tratamento disponível que tenha um mínimo de eficácia comprovada, né, considerando que ele não vai causar doença grave na maior parte das pessoas, né, vamos lembrar isso. Mas você tem que ter um tratamento disponível. Vamos tratar as pessoas com o que temos no momento. No futuro pode ser que a gente tenha um tratamento melhor. Mas conforme nossos colegas já comentaram, as evidências científicas já são sólidas o suficiente para a gente dispor para as pessoas do tratamento precoce, que não é só a hidroxicloroquina, mas é também um conjunto de outras medicações, né? Da qual o carro-chefe é a hidroxicloroquina, né? Então é por isso que ela é o centro da discussão, né? Não é à toa que a China nunca abdicou o uso dessa medicação. Então é surreal, né, que aqui no Brasil a gente esteja passando por esse tipo de discussão até o presente momento, e com gestores públicos, né, fazendo verdadeiras cirandas e firulas textuais para poder impedir o acesso da população à medicação quando prescrita pelo médico. Isso sim é um crime que tem que ser combatido e denunciado pela imprensa, pelo Ministério Público e pela população. Combater a automedicação, concordo totalmente, não pode ter automedicação. Mas, uma vez com a prescrição médica na mão, de comum acordo com a prescrição médica, assinando o termo de consentimento livre, esclarecido, o cidadão tem que ter acesso à medicação. Isso não pode mais ocorrer no Brasil. Não pode mais chegar no posto e não ter o remédio. Isso tem que acabar.
Doutores, o debate de hoje foi excelente, eu gostaria muito de agradecer, é sempre bom a gente debater temas importantes como esse aqui, né, com tanta gente qualificada. Infelizmente o nosso tempo é muito curto, a gente ficaria aqui com certeza horas falando sobre esses dados, sobre essa carta muito importante que os senhores e esse grupo enviaram para a comunidade médica. Eu gostaria muito de agradecer, e aqui principalmente no Jornal da Clube a gente é sempre a favor do debate, de ampliar o debate. A gente conversou com a doutora Cláudia Paiva, professora de imunologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conversamos também com o professor e doutor Francisco Cardoso, infectologista. E também falamos com Daniel Victor Tausk, professor associado ao Departamento de Matemática do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Muito obrigado aos senhores. Obrigado. Obrigado e até a próxima.